Será que meu filho tem APLV ou será que ele tem intolerância à lactose? Qual a diferença entre as duas? Será que ele tem mesmo alguma dessas condições? Quem faz esse diagnóstico? Qual fórmula oferecer? O que substitui o leite? Bom, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Alice Coca, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Vamos lá? Bom, mas para a gente falar um pouquinho sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, eu preciso distinguir as duas. Vamos começar primeiro com a intolerância à lactose, que é o que mais acontece comumente na população brasileira ou na população mundial, né? A intolerância à lactose, ela acontece muito em adultos e em crianças maiores, não que em crianças menores não possa ocorrer, mas é com com menos frequência, né? Mas a intolerância à lactose, ela está diretamente ligada ao carboidrato do leite, ou seja, um açúcar. Qual é esse carboidrato? A lactose, tá? Então, existe uma diminuição enzimática na produção no nosso organismo, na produção da lactase, que é a enzima que digere a lactose. É muito comum em adultos ou em crianças maiores. Por quê? Porque essas pessoas acabam diminuindo ao longo da vida a ingestão de leite de vaca. Logo, se você diminui a ingestão de leite de vaca, o organismo entende que não precisa produzir tanta enzima. Então, ele diminui essa enzima, então diminui-se a digestão da lactose. E aí acontece que quando a pessoa vai lá e come algo com muito derivado de leite de vaca ou o próprio leite de vaca, gera algum sintoma associado. Digamos que a pessoa já não toma muito leite de vaca ao longo da vida. E aí ela, de repente, vai numa pizzaria e come uma pizza de queijo. Lembrando que o queijo tem mais lactose do que o próprio leite, porque para fazer um pouquinho de queijo você precisa de muitos e muitos litros de leite, porque é retirado esse soro do leite para que seja feito o queijo propriamente dito. Então, o queijo ou alguns derivados de leite tem mais lactose do que o próprio leite, do que um litro de leite em si, tá? Então, a pessoa comeu esse queijo e instantaneamente, praticamente, ela já observa ali um desconforto gástrico que gera uma diarreia, um maior estufamento, maiores, né, gases produzidos, mas isso não é nada muito sério. Assim que o organismo eliminar, né, essa substância, é, logo passa. Então, não causa problemas maiores, tá? E o que é a alergia à proteína do leite de vaca? Como o próprio nome diz, é ligado à proteína do leite de vaca. Nós temos três tipos de proteína do leite de vaca, tá? 80% das proteínas são compostas por caseína. Logo, é a que gera mais problemas, porque está em maior quantidade. Então, os maiores casos de alergia estão relacionados com a caseína, que é uma das proteínas do leite de vaca. 20% do total de proteínas estão relacionadas às proteínas do soro do leite, que é a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Tá? Então, tem pessoas que têm alergia às três proteínas, mas a grande maioria dos indivíduos com alergia à proteína do leite de vaca tem reação à caseína, tá? A maior parte dos indivíduos que têm alergia à proteína do leite de vaca são crianças menores de 2 anos de idade, tá? E existem dois tipos de alergia, na verdade são três tipos de alergia à proteína do leite de vaca. Então, uma que é as mediadas por um anticorpo chamado IgE, as não mediadas por IgE e as mistas, que pode ser tanto reações mediadas por IgE, que são os anticorpos, quanto não mediadas por IgE, tá? Então, existem esses três pontos a se levar em consideração. A maior parte dos sintomas acontece antes dos 2 anos. E se a alergia dessa criança for não mediada por IgE, estudos mostram que até os 5 anos de idade, 90% dos casos são sanados. Então, não são aquelas alergias que duram ao longo da vida inteira. Já as mediadas por IgE, se ela tem alguma mediação por anticorpos, aí sim, essa pessoa ela vai ser alérgica para o resto da vida dela, tendo que tomar cuidado de acordo com a intensidade dessa alergia. Então, tem pessoas que têm uma alergia tão extrema que leva a um choque anafilático, a uma intubação, tá? Então, a alergia ela é bem mais complicada do que a intolerância à lactose em si. Ela tem sintomas mais agravados e mais proeminentes que podem gerar prejuízos ao longo da vida. Então, quais são esses sintomas? Existem alguns sintomas que a gente leva em consideração.
Então, sintomas como se a criança tivesse gripado ou com asma, ou aquela bronquite, às vezes a criança não tem nada. Então, sintomas pulmonares muito comuns, sintomas gastrointestinais que são diversos, desde própria diarreia ou constipação, flatulência, estufamento gástrico, é, enjoos, vômitos, regurgitação e sangue nas fezes, muito comum, tá? Porém, as alergias mediadas por IgE dão uma reação mais imediatas, digamos assim. Então, em pouquíssimas horas a criança ela já tem os sintomas de alergia. Já as não mediadas, até 3 dias depois elas podem aparecer, tá? Existem alguns sintomas que a gente precisa ficar de olho e muitas vezes passam despercebidos pelo médico, pelo nutricionista ou por qualquer outro profissional de saúde. Quais são esses sintomas? Muitas vezes existe uma diminuição expressiva do ganho de peso e do ganho de estatura. Lembrando que o ganho de estatura, ele é mais proeminente quando esse problema do ganho de peso se estende por muito tempo e impacta diretamente no ganho de estatura. Mas crianças alérgicas, muitas vezes, elas podem ter como único exclusivo sintoma o baixo ganho de peso. E muitas vezes passa no pediatra, dá uma fórmula para ganho de peso, que basicamente é a base de leite. A gente passa no nutricionista, muda-se essa fórmula e nada resolve. Pode ser que essa criança seja uma criança alérgica ao leite e a gente não esteja vendo, porque é um sintoma muito subclínico. Muitas vezes essa criança não tem outros sintomas associados, é única e exclusivamente o baixo ganho de peso. Porém, outros sintomas podem aparecer e podem ser também subclínicos. Então, aquela criança chorosa, aquele bebê chorador, que não dorme direito, que tudo se incomoda. Lembrando que criança ela não fala se ela está sentindo alguma dor. Então, às vezes esse bebê ele chora muito à noite, ele não dorme, pode ser um desconforto gástrico que não necessariamente vai gerar uma constipação ou uma diarreia imediata. Pode ser que essa criança ela evacue a cada 2 dias e a gente acha isso normal, mas pode ser que essa evacuação seja uma constipação para ela. Pode ser que fazer, né, evacuar todos os dias seria o melhor para ela, mas a gente não está vendo porque isso não significa necessariamente um diagnóstico de constipação em si. Então, existem alguns sintomas que podem mascarar uma alergia, mas os sintomas muito comuns que levam a uma internação, a procura por um hospital, é sangue nas fezes, que assusta muito os pais. Então, quando pega aquela fraldinha, o sangue ele é bem, parece um raiozinho, assim, parece né? Ele não fica em pontinho. Pode acontecer em pontinhos, mas geralmente é aqueles raios de sangue na fraldinha, junto com um muco que parece um catarrozinho. Esse muco significa que tem uma inflamação ali naquele intestino, tá? Então, sintomas pulmonares, sintomas cutâneos são muito comuns. Então, aquele raste, aquele prurido, aquela coceira, aquela em volta da boquinha. Sintomas de pele, que são também cutâneos, mas parece uma psoríasezinha, pode ser relacionado a um sintoma de alergia à proteína do leite de vaca. E quando isso é diagnosticado, ou é por um profissional que olhou com outros olhos essa criança, principalmente em sintomas subclínicos, e faz a troca da fórmula infantil, ou se essa criança está em amamentação exclusiva, leite materno exclusivo, faça um manejo da dieta materna e essa criança cessa com os sintomas, tá? Ou porque essa criança tem sintomas muito expressivos, acaba indo ao pronto-socorro, ou a um gastropediatra, ou até um alergista imunologista, mas é muito comum que seja o gastropediatra que faça esse diagnóstico em si, porque lembrando que é um diagnóstico médico. O nutricionista, ele pode olhar com outros olhos, fazer a troca da fórmula, mas ele não pode bater o martelo que é realmente uma alergia. Mesmo quando ele tem um exame na mão, o diagnóstico ainda assim é médico. Então, o ideal é que ele pode, se ele pegar um exame, ele vai entender que aquilo é uma alergia, sim, se essa alergia for mediada. Ele pode fazer a troca da fórmula, mas ele não pode bater o martelo. Ele pode já trocar o tratamento, isso não é impeditivo dele fazer isso, mas fazer o encaminhamento ao gastro, que sim vai bater o martelo se é uma alergia ou não, tá? Mas o tratamento, o nutricionista pode fazer com nenhuma sombra de dúvidas, ok? Então, voltando. Quando existe essa suspeita de alergia, precisa-se procurar os profissionais certos. Então, um gastropediatra, um nutricionista para fazer esse manejo, ou até mesmo um pediatra que vai fazer esse encaminhamento, vai olhar com esses outros olhos. Mas lembre-se, se o seu filho não ganha peso, única e exclusivamente esse sintoma, desconfie que ele tem algum problema de alergia, tá?
E aí, o que que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode fazer a troca das fórmulas infantis, tá? Podemos trocar essa fórmula por uma fórmula sem lactose, que pode ou não vir a resolver. Pode resolver alguns sintomas, mas pode manter outros sintomas. Por quê? Essa criança, ela pode ter uma intolerância à lactose e pode ter uma alergia junto, né? Então, alguns sintomas ali vão dar uma melhorada, mas não vai ter uma melhora expressiva de todos os sintomas. Crianças abaixo de 6 meses, é contraindicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria trocar a fórmula dessa criança por uma fórmula à base de soja. Por quê? A soja é um dos alimentos alergênicos, mais alergênicos na infância. Então, soja, peixe, amendoim, castanhas, é, enfim, e o próprio leite de vaca são alimentos que são muito alergênicos para crianças, né? Porém, a alergia à proteína do leite de vaca é a alergia mais comum na infância. Porém, entretanto e todavia, crianças alérgicas ao leite de vaca têm uma chance maior de ser alérgica à soja também. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, crianças abaixo de 6 meses não damos fórmula à base de soja. Acima de 6 meses é a primeira opção em caso de suspeitas de alergia, tá? Mas sempre avise os pais que essa criança ela pode vir a ter algum sintoma também. Se essa criança tiver algum sintoma, suspende a fórmula, procure novamente o profissional para que ele faça de novo a troca. Ah, mas precisa, não tem nenhum exame que vê isso? Não. Se essa criança for alérgica não mediada, nenhum exame vai pegar essa alergia, tá? Se essa criança for alergicamente mediada por IgE, aí sim, a gente pede aqueles exames de raste e vem o total da alergenicidade dessa criança, desde alergias um pouquinho menos expressivas a um grau bem mais elevado de alergia. Aí sim vai pegar no exame. Porém, se essa criança a gente pedir exame e não vier com nenhuma reação àquela substância, não quer dizer que ela não seja alérgica. Tem muito profissional que desconhece essa informação, pede o exame, vem normal e fala, ela não tem alergia, pode dar o alimento. Não é bem assim. Se essa criança não tiver alergia mediada por IgE, não vai dar no exame essa criança, ela é alérgica sim, tá? E essa alergia vai melhorar provavelmente até os 5 anos de idade. Que alimento a gente retira dessa criança quando ela é diagnosticada com algum tipo de alergia, sendo mediada ou não mediada por IgE? Primeiro, todos os derivados de leite a gente tira. Ah, mas leite de búfalo, leite de... Gente, tira todos os leites, tá? O leite, ele tem a caseína, ele tem as outras proteínas do soro. Isso não independe, tá? Inclusive, se a criança, ela toma leite materno exclusivo ou em livre demanda, não exclusivo, nós precisamos, ou, dependendo da idade e dependendo das condições maternas, fazer o desmame do leite materno. Não é indicado isso para bebês menores de 6 meses, não é indicado o desmame, é indicado continuar com o leite materno, porque o aleitamento materno, ele é sensacional, independente da criança ser alérgica ou não, então precisamos modificar a dieta materna para uma dieta isenta de leite de vaca, tá? E, se for o caso, tirar o leite de vaca dessa mãe, né? Aliás, tirar o leite de vaca, tirar o leite materno da criança, aliás, tá? Então, fazemos isso. Crianças que já comem, precisamos olhar o rótulo, precisamos, porque às vezes a gente vê um alimento ali que ele não tem leite, né? Não vai leite na composição dele. Porém, na indústria alimentícia, ele passa pelo mesmo maquinário que outros alimentos que contêm leite. Então, ele tem uma contaminação cruzada com esses alimentos e acaba, né, pegando algumas partículas de leite ali que podem gerar a alergia na criança, os sintomas de alergia na criança. Outra coisa, tomar muito cuidado com alimentos de padaria. Não é indicado o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, mas infelizmente tem pais, cuidadores que oferecem embutidos para as crianças. Isso não é indicado, isso é contraindicado totalmente. Porém, você vai comprar uma mortadela na padaria, você tem que saber que a mesma máquina que corta aquela mortadela corta o queijo, então você vai ter uma contaminação cruzada ali, tá? A mesma faca que pega a manteiga e o requeijão, que contém derivados de leite, é a mesma faca que pega uma geleinha, um patê de grão de bico, um patê à base de feijão branco, que a gente pede para fazer essa modificação muitas vezes,
E aí a gente tem essa contaminação cruzada ali na hora da mesa com o talher também. Então temos que tomar muito cuidado com contaminação cruzada, olhar sempre os rótulos. Ah, mas eu tô acostumada a comprar um determinado alimento já há muito tempo e esse alimento não tem derivado de leite. Tá, mas pode ser que o rótulo desse alimento modifique. Então, todas as vezes que você comprar esse alimento, você precisa olhar o rótulo sim, porque o fabricante pode modificar a forma de fabricar, pode modificar a indústria que ele vai mandar fazer, a sala que ele manda manipular esse alimento, e aí tem a contaminação, eles são obrigados a modificar o rótulo. Então, alimentos que comumente a gente compra, pode sim ter uma modificação, então olhe sempre o rótulo, tá? E aí, vamos para as fórmulas. Existem fórmulas sem lactose, tá? Que podem resolver ou não, caso essa criança só tenha a intolerância à lactose. Eu não tenho nenhuma lata aqui comigo, mas eu tenho as latas de outras fórmulas que são fórmulas de alergia. A primeira fórmula de entrada, como eu disse, para crianças maiores de 6 meses, são fórmulas de soja. Se resolveu, ok, mantemos a fórmula de soja, tá? Se não resolveu, se essa criança vir a ter uma alergia, ou se essa criança vai precisar de um ganho expressivo de peso, o mais indicado é a gente entrar primeiramente com uma fórmula extensamente hidrolisada, tá? Ela tem uma quebra de aminoácidos ali, ela já veio, ela é sim derivada do leite de vaca, mas ela é hidrolisada. Então, o que o organismo faria e ele não consegue fazer, a fórmula ela já vem prontinha, né, com essa quebra desses aminoácidos, e ela vem nesse formato aqui. Não é uma publicidade, tá? Pelo amor de Deus, é porque são as únicas que eu tenho. Existem outras, essa daqui é da Danone, tá? Existem outras fórmulas que são da Nestlé, mas eu tenho do Pregomin, é uma fórmula extensamente hidrolisada. Na Nestlé, a gente tem o Alpha-Ré e o Alphamino, tá? Que são as fórmulas da mesma linha, que se assemelha ao Pregomin. Ainda assim, algumas crianças, em média 20% das crianças alérgicas, ainda assim conseguem ter reações a ela, tá? Então, geralmente, crianças com alergia mediadas a IgE podem ter uma reação à fórmula extensamente hidrolisada, tá? E aí a gente entra com outra fórmula, que é a fórmula de aminoácidos livres, que é uma fórmula elementar, tá? Ela é muito, digamos assim, ela é muito mais hidrolisada do que a fórmula extensamente hidrolisada. Essa daqui é a única que temos no mercado, tá? É a única que temos no mercado. No mundo, não temos outra a não ser essa. Ela é extremamente cara e ela é uma fórmula que vem sinteticamente. Então, ela é produzida por vias sintéticas. A indústria farmacêutica foi lá, a indústria farmacêutica, junto com a indústria alimentícia, no caso a Nestlé, foi lá e modificou as proteínas para que seja feita somente aminoácidos. Não tem peptídeos soltos igual a extensamente hidrolisada, que tem um pouco de aminoácido, um pouco de peptídeo, mas ainda assim a quebra dela, algumas crianças vão precisar fazer pelo organismo e aí elas têm alguma reação. Essa aqui é impossível de dar alguma reação, tá? Ambas as fórmulas são caras. São bem caras, tá? Se for entrar na internet hoje em dia, aqui em 2026, nós estamos em 2026, essa aqui deve estar custando, em média, R$ 280 a lata de 400 gramas. E se encontra com promoções, mas em média é isso. E essa aqui, R$ 380, ou até mais, às vezes encontra promoção de menos, tá? Uma doença custosa? É. Porém, não podemos esquecer que aqui no nosso país nós temos a farmácia de componente especializado, que é a farmácia de alto custo, tá? E para crianças alérgicas, sim, a farmácia fornece. A farmácia fornece essas duas marcas hoje em dia. Essas aqui que saem. Essa aqui que vai sair mesmo, que só existe ela, e essa daqui é a que está em vigor já há alguns anos na farmácia de componente especializado, tá? Então, quem faz essa solicitação? Ou o médico pediatra ou o seu gastropediatra.
O alergista também pode fazer? Pode, mas é muito mais comum que seja o pediatra ou o gastropediatra, tá? Isso para quem usa unicamente o Sistema Único de Saúde e quem tem plano de saúde aqui no nosso país. Aqui em São Paulo, que é a minha cidade, é muito simples de ser feita. Você não precisa de exames complementares. Você pode vir pedir depois, mas não precisa de exames complementares. Basta que o médico preencha à mão o formulário de dispensação da fórmula infantil, coloque ali um relatório, coloque uma receita com a diluição delas em 3 vias, com cópia para o paciente, e mande ele ir na farmácia de componente especializado retirar. Essas fórmulas retiram-se todos os dias. E se você chegar lá, aliás, de segunda a sexta, basicamente, se você chegar lá, você retira as latas no mesmo dia. A dispensação das latas vai de acordo com a idade da criança. Só que o que acontece é que elas só são dispensadas em caso de alergia até os 2 anos de idade. Eu não sei o que acontece com o governo, que eles entendem que crianças acima de 2 anos não tomam leite. Realmente, a indicação do leite, basicamente, é até os 2 anos, mas tem crianças que demoram mais um pouco para desmamar desse leite. Mas paciência, a gente precisa começar a fazer isso um pouco antes dele completar 2 anos, porque fez 2 anos, não dispensa mais, a não ser com uma ordem judicial, por exemplo. Aí tem essa dispensação, mas são em casos específicos, ok? A fórmula de soja, ela não é dispensada nesse caso, para esse fim. Pode ser que aconteça para outro fim com um outro formulário, mas o formulário em si é da fórmula tanto do Nelcate quanto do Pregomin, tá? Existe a diluição certinha que o médico vai precisar fazer para tantos ml que a criança toma, X vezes ao dia, tá? Então, se você tem esse diagnóstico e está se matando com um custo muito alto, elevado, para comprar essas latas, saiba que tanto o seu médico no particular ou no convênio, ou o médico do Sistema Único de Saúde pode ir lá e fazer esse formulário e você pode adquirir via farmácia de componente especializado. Temos alguns problemas envolvidos nessas fórmulas. Elas são maravilhosas, são muito boas. Tem uma tecnologia aqui sensacional, porém elas são ruins. Gente, eu não sei se vocês já experimentaram alguma dessas fórmulas, mas elas têm um cheiro horrível e um sabor bem assim, eu não sei se eu consegui. Caiu. Voltando, essas fórmulas são ruins, elas têm um gosto ruim e elas têm um cheiro ruim. E o que a gente faz quando acontece isso? Bom, às vezes é uma questão de costume mesmo, a criança depois de um tempo ela acostuma, tá? E às vezes a gente vai precisar fazer alguns malabarismos para essa criança ingerir esse leite. Uma delas é colocar algumas gotinhas de essência de baunilha sem álcool, pelo amor de Deus, sem álcool na fórmula, então ela dá uma melhorada naquele sabor e naquela essência, e a criança começa a acostumar a tomar o leite. E crianças acima dos 6 meses, que já pode misturar com outro alimento, pode bater com fruta, fazer tipo uma vitamina e dar para essa criança. Nunca, jamais, em hipótese alguma, dê com achocolatado, porque o achocolatado tem leite. Ah, não dê com farináceos, mucilon, cremogema, porque tem leite, também não é indicado, tá? Não é isso que vai fazer seu filho ganhar peso, tá? Então, a gente precisa ver direitinho, procura um nutricionista que vai saber te orientar e prescrever isso aqui da maneira correta. Outra coisa, a gente pode sim comprar os suplementos da linha Nelkate. Existem suplementos da linha Nelkate que basicamente são o Nelspoon, que é um espessante para crianças com esse problema, e tem o Nelforte, tem outros suplementos que é da linha Nelkate, que são suplementos extensamente hidrolisados. Infelizmente, não temos não temos dispensações desses suplementos de alto custo, tá? É somente essas latas mesmo. O Nelcate, o que é dispensado, eu esqueci de falar, é o LCP. Existe o Nelcate para maiores de 2 anos, que é o Advance. Ele só é dispensado em caso de ordem judicial mesmo, tá? Mas basicamente é o LCP, tá escrito aqui, ó. Nelcate LCP, tá? Mas é isso. Se vocês tiverem dúvidas se o seu filho tem ou não a PLV, se ele tem ou não intolerância à lactose, procure um médico, procure um pediatra que vai te encaminhar, dependendo dos sintomas que ele vai ter, para um gastro, porque às vezes os sintomas são gastrointestinais. Se essa criança é baixo peso, procure um nutricionista infantil especializado, que vai ter um outro olhar a respeito das alergias, a respeito da própria intolerância, tá? Que vai em conjunto com o médico decidir qual que vai ser o melhor tratamento, se vai trocar a fórmula, se não vai trocar a fórmula, se é isso mesmo que ele tem, tá?
Então, não tente adivinhar sozinho, mesmo porque é um tratamento custoso. Não é um tratamento fácil para uma criança. É uma criança que vai crescer ou por um grande período de tempo sem poder comer vários alimentos que comumente a gente come. É uma criança que vai se tornar um adulto, um idoso, sem poder colocar leite ou derivados na boca. Então, é um diagnóstico feito com muita responsabilidade, tá? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para quem precisa saber. E vou ficando por aqui. Um beijo!